Oi, todo mundo, eu sou a Estela e nesse canal eu compartilho as minhas leituras. Também faço isso no meu Instagram, onde com bastante frequência eu publico o que eu estou lendo e o que eu li. E no vídeo de hoje eu vim falar sobre as minhas leituras do mês de março. Eu comecei o mês com Assim na Terra, Como Embaixo da Terra, um livro brasileiro que estava concorrendo ao The International Booker Prize. Então, por conta dessa visibilidade que o livro ganhou, eu acabei conhecendo o título e realizei essa leitura que eu achei de uma sofisticação, de uma elegância a escrita da autora. Ela conta uma história bem pesada. É um livro cruelmente humano, escrito com uma sofisticação invejável. Conta a história de alguns encarcerados que estavam presos por alguns crimes que cometeram e eles são transferidos para um outro sistema prisional, um outro ambiente em que eles vão conhecer alguns personagens, algumas figuras bastante violentas e que vão trazer um desafio para eles sobreviverem ali, né? Para poder sobreviver, eles vão ter que superar algumas coisas. Então é um livro bastante intrigante, um livro que você quer saber o que vai acontecer, como que eles vão conseguir passar por certas situações, e tem uma crítica no fundo que gera bastante reflexões e discussões também. Então eu acredito que seja um ótimo livro para se ler em um clube de leitura, de repente. Depois eu li Louças de Família, que foi o meu livro favorito do mês de março. Eu já vou falando. Louças de Família é necessário. É lindo para começar, tá? Um livro com uma história tão delicada. Vai contar a história, então, dessa personagem que perde uma parente próximo, e ela e a sua família, assim, os membros da sua família, as mulheres da sua família, tem esse trabalho de empregada doméstica, e quando essa parente morre, se eu não me engano é uma tia, quando ela morre e ela vai fazendo os trâmites sobre essa morte, vai vendo o que resta para essa empregada doméstica que morre, né, os cacos, as louças quebradas, e vai fazendo essas metáforas, essas ligações com um formato, uma estrutura. Esse livro, ele é lindo em forma e conteúdo. Ele tem uma forma diferente. A autora, ela nos desafia na leitura. Por exemplo, os personagens, eles não têm nome. Mãe minha, minha mãe, minha ex-mãe, meu ex-pai. Os nomes dos personagens têm essa estrutura, assim, tudo juntinho. Meu ex-pai, ex-pai meu, né, que ela chama. A estrutura também bem poética e desafiadora, tá? Então no início eu penei um pouquinho com o livro, deu um trabalho, me deu um esforço para poder compreender a forma de escrita da autora, esforço que valeu muito a pena, porque a forma do livro faz todo sentido com o conteúdo. A estrutura que a autora escolheu, a Eliane Marx, é um presente para a literatura. Então essa autora é uma que eu vou ler tudo que ela publicar. Se ela publicar a lista de compras dela, eu vou ler. Ela é genial. Genial. Um dos livros mais bem escritos que eu já li na minha vida. O terceiro livro que eu li em março foi Vista Chinesa. Eu vou ter que tomar muito cuidado para falar desse livro, porque esse livro me quebrou, tá? Ele me quebrou e não foi no bom sentido. Conta a história dessa personagem que ela sofre uma violência sexual no Rio de Janeiro, num lugar chamado Vista Chinesa. É por isso que o livro leva esse nome. E vai nos trazer, só de falar, senti o arrepio na espinha. Ela vai nos trazer a história do momento em que essa violência ocorre, a todas as consequências que isso traz na vida da personagem. Aqui a gente vai ver os traumas e a forma como ela vai lidando com esse trauma em relação às pessoas ao redor também, né? Como que o marido lida com isso, como que a família lida com isso, como que isso vai interferir na relação dela com os filhos. Inclusive o livro é isso, a protagonista, ela tá escrevendo uma carta contando a história para os seus filhos do que ela passou. Que ela acredita que, ela nos conta que essa violência faz parte de quem ela é e ela quer que os filhos saibam o que aconteceu, então ela vai escrevendo, os filhos pequenos ainda, e como isso interfere em cada pedacinho da personalidade dela, dos sentimentos dela, da relação com o marido, com todo mundo.
E me quebrou em tantos pedaços esse livro, porque assim, é bem explícito, ele vai contar a violência que ela sofre de uma forma bem explícita, então é indigesto. Embrulha o estômago da gente, assim, que você pensa se você vai conseguir continuar lendo. E quando você toma a decisão que sim, você vai continuar lendo, você vai ciente de que aquilo vai ser dolorido, vai ser um sofrimento pra você. Então não é uma leitura prazerosa, jamais. É uma leitura desconfortável, sofrida. E eu tenho praticamente certeza que era a intenção da autora, né? Trazer o desconforto pra gente. Depois eu fui pesquisar sobre a obra e eu vi uma entrevista em que ela conta, a autora, ela conta que era a história de uma amiga dela, né? Então ela se apropria da história da amiga e ficcionaliza ali, conta ali, e isso me incomodou bastante. Eu não sei explicar o porquê, mas saber que aquela história, além de real, não era da própria autora, era da amiga da autora, e que ela estava contando a história de uma terceira pessoa, me deixou mais desconfortável ainda. Sabe, imagina, alguém vai te contar a violência sexual que uma amiga passou e te conta com detalhes. É uma coisa muito desconfortável, diferente de qualquer outra coisa que eu tenha lido. Então, eu dei 4 estrelas, porque é um livro, assim, de certa forma necessário. É um desconforto que nos traz reflexões sobre essa violência que diversas mulheres sofrem todos os dias e praticamente não tem cura para essa doença social, porque a gente não consegue ver uma história, um mundo em que isso não ocorra, além de um mundo sem homens, sinceramente. Então, é sempre importante que mulheres falem disso e homens reflitem sobre isso também, pensem sobre isso, né? Mas principalmente que mulheres escrevam sobre isso, o que a autora aqui fez muito bem. Então eu dei 4 estrelas, não releria. Foi pra mim um desafio pessoal terminar essa leitura, uma leitura que me deixou muito desconfortável, então 4 estrelas. Depois eu li a leitura conjunta do canal Literatura do mês de março, foi A Filha do Capitão, o autor Putchkin. Essa história, eu fiz uma anotação que ela é confusamente bem narrada. A gente escuta, a gente lê sobre como esse autor ele foi o pai da literatura russa, e a gente consegue encontrar diversos momentos da narração e identificar que outros autores russos beberam daquela fonte, né, que ele escreveu aqui em A Filha do Capitão e que eu imagino que se repita em outros livros do Putchkin. Por outro lado, a história em si não me pegou, tá? Então conta a história deste rapaz que ele vai trabalhar como um soldado e se envolve com a filha do capitão, como o título nos diz, né? Então vai contar tudo que ele passa até chegar no momento do encontro com essa mulher e as coisas que envolvem, os desafios que envolvem ele conseguir ficar com ela. Então, a história em si não me apeteceu muito, não achei muito interessante. O que eu achei foi a narrativa. E poder procurar, encontrar, identificar formas narrativas que eu encontrei em tantos outros livros russos. Então, é como se eu tivesse gostado mais da forma do que do conteúdo desse livro. Então ele foi 4 estrelas, porque é ótimo, é bom, eu só simplesmente não conversa muito comigo em relação ao meu gosto literário, ao tipo de história que eu costumo gostar de consumir. Depois eu li Uma Delicada Coleção de Ausências. Mais um livro da Aline Bay que eu li esse ano, né? Eu li nessa ordem: Pequena Coreografia do Adeus, O Peso do Pássaro Morto e Uma Delicada Coleção de Ausências. E pra mim o top 3 ficou O Peso do Pássaro Morto, Pequena Coreografia do Adeus e em terceiro lugar Uma Delicada Coleção de Ausências. Aqui tá o ponto. Tendo bebido da fonte de Peso do Pássaro Morto, Pequena Coreografia do Adeus, eu criei uma expectativa. E eu sempre me frustro quando eu crio expectativa sobre as obras antes de ler. Todos os livros da Aline Bay eu fui ler sem saber nada sobre o livro, né? Mas eu tinha gostado tanto dos outros dois. Eu tinha gostado tanto da prosa poética da autora, da amarração da história, de como tudo é costuradinho, como que ela te envolve ali no meio. Você não é só um observador, você vira quase um personagem junto com as protagonistas ali. Eu tava tão entusiasmada para ler mais uma Aline Bay que quando eu fui lendo Uma Delicada Coleção de Ausências, eu não fui encontrando aquelas coisas que eu encontrei nos outros livros. Então, uma vez em que eu não encontrei o impacto que os outros livros me causaram, eu acabei me frustrando com a experiência de leitura
de Uma Delicada Coleção de Ausências. Então, eu acredito que se eu tivesse começado por esse, talvez os outros... eu teria gostado muito desse, dos outros também, mas como esse foi o último que eu li, eu fiquei me comparando o tempo inteiro com os outros. Isso me prejudicou a leitura. Conta a história de 3 gerações de uma família, a neta, a mãe e a avó. E como as histórias vão se entrelaçando, né? Acaba que a avó foi uma mãe solteira e a mãe foi uma mãe solteira, só que deixou a filha, né, que é a neta, para a avó criar, né? Para a mãe dela criar. Não é ela quem cria a filha, e essa filha cresce com esse fantasma da mãe, assim, né? Tudo que ela tem é uma foto, em certo momento ela acaba ficando com raiva e destrói a foto, que era a única imagem que ela tinha da mãe. A ausência da mãe pesa muito nessa relação também. Em certo momento a bisa dela vem morar com elas e vai contando, então, quase um Gilmore Girls, né? A história dessas gerações e da relação entre elas, ele foi escalando pra melhor no final, né? Eu acho o final muito surpreendente, assim, um plot twist que eu realmente não estava esperando. E por isso que eu terminei a leitura com 1 estrela a mais do que eu ia dar, né? Eu dei 4 estrelas para essa leitura, só não foi 5, porque eu criei uma expectativa que ninguém tinha colocado em mim. Foi culpa minha novamente. A expectativa de que ia superar os outros 2 livros, e não foi o que aconteceu. Eu li Poesia Reunida, da Sylvia Plath. Eu não peguei os livros porque eles ficam tudo ali na estante, ó. Tá aqui, ó. Esse aqui, ó. Eu li Poesia Reunida, da Sylvia Plath. Eu amo Sylvia Plath. Claro que eu encontro muita problematização nas obras dela, principalmente em relação a racismo e xenofobia que ela apresenta em A Redoma de Vidro, né? Mas a poesia da Sylvia, para mim, poesia brasileira dá uma surra na poesia estrangeira. Mas entre as poetisas já existentes, para mim a Sylvia está entre as melhores. Eu resumiria assim, né? Como eu coloquei aqui no meu Reading Journal, maravilhosa poesia, mas não tanto quanto as escritas em língua portuguesa. Então estou acostumada, nós, né, estamos acostumados com outro nível de poesia, indiscutivelmente ótima. Então a gente, por ser uma grande fã de poesia brasileira, quando eu vou ler a poesia estrangeira, eu até desço um pouco a minha expectativa, porque eu sei que eu não vou encontrar nada parecido. Se eu quiser ler algo parecido, aí eu vou para a poesia brasileira ou escrita em língua portuguesa, né? Também gosto muito da poesia portuguesa, mas eu encontrei muitos destaques nas poesias dela, assim, muitas coisas autobiográficas, coisas que eu me identifiquei muito, e não digo isso num bom sentido. Através dessa edição, consegui ler a coleção dos seus livros, né? Aqueles publicados em vida e os publicados póstumamente pelo safado sem vergonha do Ted. Foi uma ótima leitura, eu dei 4 estrelas porque eu falo novamente, né? Se eu quiser ler uma excelente poesia, eu tenho que ir para as poesias escritas em língua portuguesa. Depois eu li O Caraíba. É uma história indígena que vai contar uma profecia que é recebida ali de que vai ter uma união entre 2 pessoas e há uma guerra entre 2 povos, e há muita discussão sobre o papel da mulher indígena ali, né, nessa situação em que as mulheres acabam sendo criadas para algumas ocupações que não há de guerrear. E tem essa personagem que ela vai contra isso, ela desafia esse status quo e ela quer guerrear, né? Ela não quer ocupar esse outro espaço, mas ela vai enfrentar alguns obstáculos devido a essa profecia em que vai colocar em xeque as vontades dela. É uma história bacana, um bom passatempo, mas acaba sendo isso de quase uma história oral que foi escrita. É a sensação que eu tive, né? Uma história que talvez foi contada de gerações em gerações, sobre uma lenda, uma profecia, e aí alguém escreveu. É bom, mas assim, eu acredito que se eu tivesse lido mais nova, eu teria gostado mais, né? Na idade em que eu realizei a leitura, eu acabei achando meio repetitivo. Acabei atribuindo a nota de 3 estrelas para essa leitura. Por último, no mês de março, eu li Uma Mulher Sem Ambição. Uma história simples, bem escrita,
mas eu achei que foi pouco desenvolvida, né? E aí vem novamente para mim a problemática dos livros mais recentes, né, da literatura contemporânea. A problemática de tentar enfiar uma história complexa em 100, 150, 160 páginas. Essa é a maior problemática para mim em relação à literatura atual. Então, eu acredito que tinha uma discussão a ser realizada ali que foi capada, foi limitada a um livro menor. E isso acaba me incomodando muito, porque tem aspectos ali que eu falo, mas isso não foi discutido ainda. Como que você vai terminar o livro sem discutir isso? A própria questão da ambição, né? A história do livro conta uma protagonista que ela é divorciada, ela se divorciou, saiu do emprego antigo dela. Ela agora tá morando na casa do pai, pagando um valor simbólico de aluguel. Ela trabalha só 2 vezes por semana, recebe um salário proporcional ao tempo de trabalho e ela acaba tendo que procurar outras formas de ganhar dinheiro, só que ela não quer se comprometer com um emprego fixo, ela quer uma vida com menos trabalho e ela vai moldando a vida dela para aquilo, então ela consome menos para poder ganhar menos. E ela tem alguns relacionamentos supérfluos ali com algumas pessoas, mas nada muito profundo. Então, a gente vai vendo essa questão da ambição dela, não só no âmbito profissional, mas no pessoal também. Só que eu acredito que faltou discussão, né? Então, a gente tem essa premissa que acaba ficando por aí. Né? Tá, e aí ela foi trabalhar e voltou e procurou trabalho e saiu com a pessoa e voltou para casa e foi visitar a mãe e voltou para casa. Não vai muito além disso. Então achei que a história foi simplificada para caber em poucas páginas. Essas foram as leituras do mês de março. Eu achei que eu tinha lido outras coisas aqui. Já tá confundindo na minha cabeça que leitura eu fiz em cada mês, né? Mas de qualquer forma eu vou gravar agora sobre as leituras do mês de abril. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima.